interessados a nos inspirar, nos assistir, que possam nos amparar nesta manhã, que possam assistir o expositor desta manhã, que ele possa ser amparado, intuído, e que nós possamos, Senhor, continuarmos imbuídos nos nossos propósitos de conhecimento de nós mesmos, de estarmos envolvidos nesta doutrina, nesse evangelho de roteiro de vida para nós, te agradecendo, Senhor, sempre. Te pedimos, então, que ser conosco nesta manhã, nos assistindo, nos intuindo. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada. Bom, nós vamos falar de casamento, mas de forma leve, tá? Vamos nos divertir também um pouco, né? Porque se casar fosse bom, todo mundo estava casado. E não estava descasado. Eu acho que tem um lado bom, né? Com certeza. Nós não nascemos para sermos um só. Nós somos pares. Casados de coração, casados no religioso, casados no civil. Isso que é o importante. Casados com os nossos amigos, casados com os nossos filhos. Esse é o nosso casamento. Então, eu vou começar lendo a primeira parte do nosso livro Vida e Sexo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o item 7, casamento. Pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Pela questão 695 do Livro dos Espíritos, vai nos falar o seguinte: é um progresso da marcha da humanidade. Se assim não fosse, nós retornaríamos à vida dos animais. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo, mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Um desses exemplos são os gansos. Eles escolhem um companheiro para a vida toda. Isso é experiência própria, que nós tínhamos gansos, e um deles perdeu a companheira. Nunca mais ele teve nenhuma outra companheira. Isso é muito interessante. Tem vários animais que também seguem na mesma linha. Mas é como nós falamos, casamento não quer dizer que tem que ir na frente do padre ou na frente do juiz. É união de almas. E aí a gente fala o seguinte: o celibatário e aquele que, por opção, resolve não se casar. Aí tem duas explicações. Aquele celibatário, por egoísmo, é aquele que não quer dividir nada do que tem, não quer dividir o seu afeto. Esse é o egoísta que não vale a pena e desagrada a Deus. Agora, tem o celibatário que se dedica a ações, se dedica às pessoas, se dedica às obras sociais, que são aqueles Divaldo, Chico e tantos outros que a gente conhece, Irmã Dulce e tantos outros que se dedicam às obras para o Cristo. Então, esses a gente até agradece por eles se disporem a nos auxiliar, dando os exemplos, que são esses celibatários que nós até poderíamos seguir, pelo menos na ordem social, no que eles fizeram de bom. E aí, na questão 699, fala o seguinte: quando feito para o bem, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, nós podemos seguir esses pensamentos também daqueles que se dedicam. Aí, dando continuidade no livro Vida e Sexo, o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência,
pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas, que permitem seja dado um esposo para uma pessoa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, uma vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano. E, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes, muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, aqui, quando nós nos colocamos no lugar de pessoas que se separaram, sempre tem um motivo. E o casamento não é indissolúvel. Muitas vezes, aquele casal se uniu para que fossem gerados aqueles filhos e que esses filhos fossem educados por eles, e depois se encerra aquele ciclo. Outros, ninguém é obrigado a ficar com ninguém quando sofrem injúrias, situações de violência, situações que denigrem a imagem um do outro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Claro que isso vai ter uma consequência para frente. Não é simplesmente, tchau, vou embora, não quero mais. Se não cumpriu aquilo que estava determinado de se unirem, se respeitarem, se auxiliarem, para que numa próxima encarnação viessem de uma maneira diferente, com certeza nós temos as consequências. E aonde vêm os filhos, aonde vem aquele marido que não foi constante, aquela mulher que não deu aquilo que precisava ser dado naquele casamento, com certeza eles vão vir de alguma outra maneira, ou como irmãos, ou como pai e filho, ou como mãe e filha, ou filhos. Tudo isso é uma lei natural de Deus. Somos responsáveis por aquilo que realizamos. Se nós estamos aqui realizando um casamento que nós combinamos lá atrás, foi combinado, às vezes até por imposição, nós precisamos nos melhorar, nós precisamos rever alguns conceitos, aí nós voltamos com aquelas pessoas. E aí eu, brincando, como eu falo, casamento é entre família, entre irmãos, é o casamento de coração. Eu brinco muito que eu tratava bem minha sogra porque eu não quero voltar com ela. Então, eu agradeço a Deus pelo fato de nós termos sido corações amados para que a gente possa dar continuidade na nossa vida. Mas, fora a brincadeira, nós temos que nos preocuparmos realmente com aqueles que estão ao nosso lado. Nem sempre é fácil, porque é muito fácil quem está do lado de fora julgar um casamento. É muito prático. Porque ele não trata ela bem, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo. Entre quatro paredes, quem sabe são os que estão participando delas. Então, nós temos que ter muito respeito quando percebemos algumas situações ou quando nós sabemos, olha, aquele casal se separou. Até que ponto eles chegaram para que aquilo não se tornasse uma situação pior? Então, a nossa responsabilidade também é não julgarmos. Somos seres imperfeitos, nós estamos aqui para aprender e cada vez mais nós estamos tentando aprender. Mas também não vale falar assim, vou deixar para a próxima.
né? Porque a gente, quando a situação está muito apertada, a gente fala, não, não quero mais. Dessa vez não quero mais, vou deixar para a próxima. Mas que situação será que é essa próxima? Será que nós estaremos numa situação confortável? Será que nós estaremos com uma família constituída, que dessa vez nós deixamos de lado? Então, a nossa responsabilidade, além de não julgarmos, é pensarmos o que nós estamos fazendo para que esse casamento continue, para que dê certo. E não é só suportar, não. O Chico conta, né, aquela história que a mulher chegou e reclamando do marido, reclamando. Olha, Chico, ele bebe, eu aturo, mas eu vou continuar com ele, eu não vou deixar. Na próxima eu não quero mais. Não, dessa vez você está suportando, a próxima você tem que aprender a amar. E aí? Será que nós estaremos em condições de amar? Então a gente tem que relevar muitas vezes, nós mulheres e os nossos maridos também. Muitas vezes a gente também não é uma santa, isso pode ter certeza absoluta. Ninguém aqui é santo, começa por aí. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos em aprendizagem. Então, é aí que é o lado mais importante. O quanto nós estamos nos doando para que dê certo. E o quanto nós não estamos suportando. E depois vai ter que voltar de novo. Então, é melhor a gente tentar resolver dessa vez para não precisar voltar numa situação mais delicada. Aí, nós temos a continuação, indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma a outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso. Exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Então, pela lei dos homens, já existem situações pelas quais essas famílias têm que ser dissolvidas. Quando existem os abusos, quando existem os maltratos, situações degradantes, é aonde nós estamos vendo muito, infelizmente, os feminicídios, às vezes por falta de coragem dessas mulheres de se desligarem, mas não é coragem moral, não, é coragem física. Que são pessoas que chegam num ponto que elas estão tão apavoradas que elas não têm reação. Elas não conseguem se libertar. Nós tivemos alguns casos dos quais as mulheres simplesmente elas bloqueavam e elas se sentiam responsáveis pelos maus tratos. Elas achavam que elas eram culpadas por estarem sofrendo essas situações de maus tratos. E não é nenhum nem dois casos. Nós fizemos parte de alguns grupos que as mulheres realmente elas entram em choque e não conseguem se libertar. Por isso, a responsabilidade de cada um de nós, quando percebemos abusos, que a gente fique de olho, preste atenção
naquela amiga que vem sempre com uma mancha, um machucado. Ah, não, eu caí, eu me machuquei, eu tropecei. São situações que, às vezes, elas estão tão apavoradas que elas não dão conta de reclamar e nem de falar. Então, quando acontecem esses abusos, nós temos também que tomar parte. Antigamente falava em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Hoje em dia não é mais assim. Nós temos que nos preocuparmos também com esse lado, não só masculino, feminino, mas o masculino também. Existem também casos ao contrário, que a gente acha que só a mulher que sofre esses abusos, não é não. Nós temos os dois lados. Então, as leis dos homens já estão começando a tomar consciência disso. E a lei de causa e efeito? O que nós fizemos ou o que nós podemos fazer? Tudo que fazemos tem o retorno. Tudo. O nosso respeito, o nosso carinho, a bondade em tratar o outro, o nosso companheiro, no meu caso, a forma como a gente se preocupa com as pessoas que fazem parte desses casamentos, faz parte da nossa vida terrena, mas vai fazer parte da nossa vida espiritual. Isso, tudo aquilo que fazemos vai nos retornar na mesma proporção do que fizemos. Aí nós temos aqui, a maioria das pessoas imaginam a formação da família somente a partir da relação afetiva que deságua no casamento e no nascimento do filho. O novo lar se inicia, na realidade, quando nossas necessidades espirituais falam alto ao deixarmos o corpo físico, antevendo as experiências que deverão acontecer em nossa estrada evolutiva. Então, desencarnamos. E aí? O que vai acontecer? A partir do momento que desencarnamos, nós já temos a noção, aquela TV grandona que vai passando tudo aquilo que fizemos, o que somos, o que seremos, e a partir daí nós já começamos a nos programar para o que deveremos ser daqui para frente, com aqueles que nós escolhemos para serem os nossos companheiros e nossas companheiras. Então, é uma sequência. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Claro que não é rápido, né? Muitas vezes, graças a Deus, que demora um tiquinho. Mas outras vezes a gente gostaria que fosse bem rápido para a gente poder redimir tudo aquilo que fizemos. Que é quando faz parte da nossa evolução espiritual. Aí nós temos os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Então, é aquilo que nós falamos. Como é que está sendo essa nossa encarnação junto àqueles que nos foram confiados como os nossos companheiros?
Algumas vezes, o desencarne desses companheiros já vão nos trazendo lembranças, boas ou ruins, mas que a gente possa, através dessas lembranças, nos melhorarmos. Já vamos começar as nossas expiações antes mesmo do nosso desencarne. E o casamento, à luz do Espiritismo, ele é visto como um progresso na marcha da humanidade, representando um estado superior ao da natureza em que vivem os animais. Uma união não apenas física, mas de iniludível caráter e implicações espirituais, pois atende à afinidade que unem os semelhantes, ou a expiações para resgate ou correção de erros cometidos, ou a missões que regeneram e santificam. Resulta de resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, livremente assumidas pelos que já sabem e podem fazê-lo, ou sob a orientação dos mentores mais elevados, os que não estão habilitados para isso. Deve-se basear no afeto e na responsabilidade recíprocos e ser respeitado e mantido o mais possível para que se atinjam os objetivos espirituais visados para o casamento. Então, isso está nos sendo dito pela Terezinha Oliveira na Iniciação ao Espiritismo, que é o próximo estudo que nós teremos no sábado. Quando somos responsáveis por aquilo que fazemos. E a responsabilidade não é de um só, é dos dois. Quando existem os casamentos por afinidade, é muito mais fácil. Comungam os mesmos ideais, aceitam as opções religiosas um do outro, sem dizer que os dois têm que ser espíritas, os dois têm que ser católicos, os dois têm que ser evangélicos, não. Cada um seguindo a sua religião com respeito. Agora, quando vem por expiações, nós não temos só que aturar, nós temos que amar. Então, é a partir daí que a gente tem que tentar conseguir fazer com que aquele casamento dê certo, mas de uma maneira que não prejudique nenhum nem outro. Pode falar, Marilene, por favor. Eu já quis falar anteriormente, já está passando um pouquinho da hora, mas... Sem problema. A todo momento é momento. A gente fica considerando, né, Rosana, que primeiro a gente está vendo que o amor, como tantas outras questões muito sérias, estão muito banalizadas, né? Muito banalizadas. Hoje as pessoas se casam já de cara falando assim, se não der certo, a gente separa. Isso é praxe a gente escutar, né? Então, uma união que já inicia com esse ponto de vista, tem tudo para já dar problema. Porque de cara você já vê falar, você já considera que a pessoa não vai sujeitar a qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de não dar certo mais, né? Sem contar que hoje também a gente vê muito, hoje não, isso já se vê há muito tempo, os casamentos que não estão embasados neste sentimento. Porque nós vemos casamentos envolvidos por interesses vários, né? Então, é aquele ou aquela que está buscando uma posição social X. A gente vê muito casamento que a pessoa sofre barbaridades, tanto um quanto o outro, porque não quer abrir mão daquela posição social, daquele destaque na sociedade. Não quer abrir mão, né? Outros porque não querem abrir mão
da posição econômica, né? Prefere morrer de sofrer, prefere criar os filhos num clima instável que vai trazer problemas emocionais, psíquicos futuros para esses filhos, mas os interesses estão acima de tudo, né? E então a gente observa isso, né? Que tem que estar embasado no sentimento. Aí no segundo parágrafo fala justamente isso, né? Que num futuro serão essas condições em que nós iremos viver, né? Pensando nessa essência, que é o que rege o plano do espírito. E também nós vemos hoje com essa questão de dificuldade financeira, da mulher estar muito envolvida em trabalhos fora de casa, etc., as inversões de papéis, né? Que às vezes você vê um homem que tem cultura, tem uma condição razoável, mas a mulher é que está sustentando a casa. Então, ele tem que estar ali envolvido no papel de mulher, da dona de casa, de criar os filhos, enquanto a mulher está trabalhando para manter a casa, né? Então, nem sempre esses papéis também trazem bons resultados, que as pessoas não têm esse entendimento, essa tolerância de compreender a necessidade de terem uma postura, né, mental diferente para o sucesso da relação, né? Porque não é o fato da mulher ou do homem que está bancando que vai ser um motivo para um desenlace da reunião, né? Tem que se analisar, é claro que temos os abusos, né? Mas, não sendo o caso, é uma coisa que a gente precisa ter compreensão, que é preciso que cada um ceda um pouco para que a união dê certo. Se cada um quiser exigir para si as melhores condições, sem considerar a necessidade de ceder aqui, ceder ali para o bem da união, vai ser difícil mesmo, né? E outra coisa, agora nós vivemos num país onde a gente pode escolher, né? O marido que a gente quer, ou a esposa que a gente quer. E nesses outros países que são impostos, imagina que situação que essas pessoas passam. E você está falando nessa que pode escolher, é interessante, parece que isso não procede, mas eu já li isso em obra espírita mesmo, que a gente, é claro que o amor é uma coisa que tem que predominar, mas nós temos que ter o bom senso de analisar as nossas futuras relações. Se eu estou hoje namorando uma pessoa que eu estou analisando os prós e os contras daquela relação, onde eu vejo que tem muitas questões que podem trazer situações complexas, por que que eu vou me esforçar por manter aquela relação, né? Divaldo tem uma mensagem que ele fala que, com desculpa de ajudar o outro, que a gente não pode estar mantendo uma relação numa situação em que o outro não está querendo ser feliz, né? Então, a gente tem que ter bom senso. Eu falo muito isso aqui, porque a gente tem exemplo na família, em casa, né? Que a pessoa tem que usar o bom senso, né? Porque sabe que tem situações que está escrito no olho de cego que não vai dar certo, que tem problema, né? Então, lá nas obras falam mesmo da gente ter o bom senso, né? Para analisar as coisas. Porque Kardec tem nome mesmo, né? De que bom senso encarnado. A gente tem que analisar mesmo para não estar, assim, metendo os pés pelas mãos, né? Porque é complicado isso. É o nosso livre-arbítrio, né? Não é porque nós combinamos lá atrás que nós ficaríamos com aquela pessoa, que nós faríamos de um tudo, mas existem situações que a gente tem que tomar uma atitude. A própria... E tem que se libertar para poder continuar e depois voltarmos para poder continuar a resolver aquela situação. Porque é muito difícil. A própria doutrina, né, recomenda que para evitar males maiores... Males maiores...
é aceitável uma separação, né? Mas aí está falando, há males maiores. Também a doutrina fala que a gente tem que dar tudo de si, tem que se perguntar, eu dei de mim tudo que eu podia? Eu fiz tudo que estava a meu alcance para poder trabalhar para que aquilo tivesse sucesso? Porque nós temos que ter esse propósito também, né? De dar tudo de nós. Quando você tem a consciência tranquila de que você deu tudo de você, que você fez o máximo que podia em favor dos. Eu brinco, né, com as pessoas, falo, gente, é muita modernidade. As pessoas, os casais se separarem e continuarem convivendo harmonicamente. Olha que maravilha! Ah, isso sim. Muito Que bom. maravilha que isso possa acontecer. E a consequência, o resultado bom, aliás, disso para os filhos, que não tem nada a ver com um casal que afetivamente não se deu bem. Como é que ficam os filhos? Eles não têm nada a ver com isso. Eles têm que estar bem, independente disso, que são filhos do casal, são frutos daquela união, né? E precisa estar bem emocionalmente, psicologicamente, sem traumas consequentes dessa separação. E o fato das pessoas não se aproveitarem das situações para jogar os filhos contra um ou contra o outro. É o que mais existe. E a nossa responsabilidade, isso é muito sério, isso, muito sério. Com certeza. Porque o casal separado não quer dizer que não tem um vínculo. O vínculo permanece para todo sempre. Com certeza. Pode ser rompido, karmicamente, vai continuar. E esses casais que hoje convivem, eu acho isso o máximo. Não, eu também, muito bacana. E é onde a gente começa a pensar realmente que estamos evoluindo. Eu conheço um casal, Rosana, que tem gente que fala que aí já é demais. Porque na segunda união da pessoa que teve uma separação, a mulher da segunda união é uma pessoa tão ímpar, mas é fora de série mesmo, que ela convive com a primeira esposa com uma união, com uma amizade fora do normal. As duas famílias viajam juntas, passeiam, fazem programas juntos. Os filhos do primeiro casamento consideram e tratam a do segundo como uma mãe. É uma coisa fora do normal. É uma coisa que eu nunca vi tamanha, sabe? E eu falo assim, gente, mas que evolução, que coisa maravilhosa. E eles são casais mais velhos, não são agora dessa idade que todo mundo está vendo, que é preciso ser assim. É da pessoa, é a evolução do espírito, sabe? É porque chegou no momento que eles já não precisavam mais estar juntos. Gente, como mas um é casal. incrível, sabe? Muito bonito. Muito bonito. É como foi falado aqui, né? Nós estamos evoluindo. Como tem o lado perverso, o lado ruim, tem também o lado bom. Com certeza. Das pessoas se respeitarem. Porque o respeito acima de tudo. Com certeza. E esses casais, por exemplo, tem quantos casais que a gente ouve falar se separar? Dali uns anos, se reencontram novamente e retomam esse casamento. E sem julgamento. Isso. Isso é o mais importante, é sem julgamento. Esse sem julgamento que você falou também é muito importante, né? Porque um tal de um ficar, mesmo na união, que é complexa ali, fica, porque a culpa é sua, porque a culpa é sua, porque eu sei que faz assim, que eu sei que faz assado. Quer dizer, se parasse para pensar que isso não é o que importa, o que importa é tentar solucionar, né? Tentar é o perdão, é o entendimento da evolução de cada um, é entender que cada um está no seu patamar evolutivo moral e intelectual, né? Então,
Isso seria interessante, mas é uma cobrança terrível, né, de cada um. E eu acho que quando há a separação, as pessoas se magoam muito, isso é normal, isso é Com certeza. natural. Mas até que ponto nós somos capazes de perdoar? Nunca é um só. Não. Nós temos que ver o quanto que nós ainda precisamos evoluir, o quanto que nós ainda precisamos perdoar, o quanto que nós ainda precisamos amar. Eu tive uma experiência, vou falar de uma coisa muito pessoal, mas hoje eu sou viúva, embora ele esteja ouvindo, né? Mas eu me casei com um rapaz muito jovem na época, meu marido era muito jovem. E ele, desde que me conheceu, também muito jovem, ele teve aquela empolgação, tipo amor à primeira vista, que você fica louco com a pessoa que não para mais com aquela loucura. Então, ele teve essa condição, sabe, essa situação. Ele ficou mesmo muito envolvido emocionalmente, aquela coisa, e aquilo foi crescendo, e eu também fui ficando envolvida, e certo é que aquilo terminou num casamento, né? Mas depois de alguns anos, bem anos depois, eu tive um problema com ele no questão da, da fidelidade, sabe? Tive essa questão com ele. Era uma pessoa que era funcionária do nosso estabelecimento, uma jovem muito bonita, muito jovem. Então, ele se empolgou muito com isso. E acabou dando problema, porque eu fui tentando, né, assim, compreender, tentando, mas ainda não dei conta mais, né? Mas o chamei, conversei com ele, porque eu entendia, Rosana, que ele casou muito jovem, sem se dar a oportunidade de ter grandes experiências, de conviver com várias mulheres, de ter outros relacionamentos. Muito jovem, era muito natural que um casamento depois, entre pessoas que talvez não tivessem a maturidade para entender essa pouca vivência, talvez não fosse capaz de suportar aquelas seduções, né? Então, eu vi isto no que estava acontecendo e falei isso com ele, conversei isso com ele. E falei com ele que eu ia dar a ele uma chance de ver o que seria depois, o que seria a vida, o que seria os filhos, o que seria depois que aquela empolgação passasse. Tive dificuldades, ficamos um período ausente um do outro, mas depois, quando passou aquela febre dele, a coisa voltou normalmente, vivemos até o desencarne dele numa vida maravilhosa. Então, você vê que não é fácil, mas a gente precisa ter essas questões de consideração, de analisar as situações, entendeu? E era uma coisa óbvia, né? Então, tem essas coisas. Estou falando que o mundo está moderno, vocês não estão me acreditando? Mas não é tão moderno assim, não, que foi há 30 e tantos Muito. anos E atrás, muito 40. sofrimento também, né? Muito, Muito sofrimento envolvido. com Agora certeza. eu quero a palavra do Ícaros, da Dani, da Vivian, da Juliana, da Eliette. Então, pessoal, estou aqui acompanhando, gravando com muita alegria, ouvindo todo o ensinamento. A gente fica bastante feliz de saber que a gente não só estamos caminhando, né, para um progresso espiritual, mas para um progresso moral, né? Acho que a parte moral é o que mais está sendo trabalhado nesse estudo, porque sabemos que para evoluir espiritualmente precisamos evoluir moralmente, né? Sem dúvida, diante do relato de todos, principalmente da Marilene, que colocou uma situação muito, muito bonita, muito nobre, né? O quanto o ser humano é capaz de respeitar o momento do outro, né? Às vezes, na vida, a gente toma decisões muito precoces, às vezes o mundo também, como a própria Marilene citou,
nos seduz e seduz a humanidade para tomar decisões que, às vezes, o resultado não vai ser tão satisfatório. E a gente percebe que a união, quando ela é realmente espiritual, quando ela é realmente união de almas, a gente passa pelos processos de dores da carne, das dores mentais. Então, a gente percebe que a união de um casal, né, hoje, ultrapassa a união carnal, né, o ato sexual. A gente percebe que as pessoas têm tido um pouco mais de bom senso ao iniciar um relacionamento, né? A gente, pelo menos a gente que está caminhando na espiritualidade, a gente percebe que as pessoas estão um pouco mais conscientes. Eu sou prova viva disso, eu estou com a Dani, que está até aqui no grupo, nós estamos completando 3 anos de relacionamento, exatamente hoje, olha só, o tema casamento. E a gente percebeu o quanto que a nossa evolução, né, durante o nosso relacionamento, justamente teve um progresso por causa da espiritualidade, um progresso significativo da nossa convivência, entender o outro, principalmente a convivência, porque é muito fácil falar, né, quando encontra final de semana, quando só encontra dias, né, específicos, dias especiais, mas quando você convive debaixo do mesmo teto, é que a gente vê o quanto o outro tem as suas particularidades. E que essas particularidades têm que ser respeitadas, né? Criação, formação de posturas diferentes, hábitos que cada um tem o seu, e no decorrer da convivência, e principalmente com os ensinamentos dos nossos amigos espirituais, a gente percebe que a união ela fica mais leve, ela fica mais agradável. E é um prazer imenso estar falando de um tema tão bonito, que é o casamento, exatamente hoje, completando 3 anos de relacionamento com a Dani, que está aí no grupo. Te amo, amor. Opa, parabéns aí, né? Pelo aniversário de casamento. Porque não é fácil, não. Esse menino aí é levado, hein? Nossa. Danadinho. Então, quando a Mariana estava falando, né, amor? Você está com a mania, porque a gente tem 3 anos, mas o Ix foi casado há 20 anos, né? E agora, com o Francesco morando aqui, ele cismou que eu tenho que ficar amiga da Fernanda de todo tipo de céu. Isso é uma missão muito pesada para mim. Não é pesada, a gente tem que saber se ela quer, se a gente está invasiva nisso, como é que vai ser o encontro? Qual vai ser o assunto? Eu vou falar assim, nossa, o Ix é difícil, né? Nossa, eu amo ele. Gente, como assim? A mulher acabou de separar do homem e o que eu vou ter para falar com ela, né? Eu fico pensando, qual que é o assunto? Aí ele assim, não, que se Deus quiser, vocês vão ter essa evolução espiritual, vocês vão ser amigas, tudo bem, nós estamos esperando ansiosos. Aí eu dou um toque no Francesco, e aí? Ah, ela falou que agora não. Pois é, só aí que está caçando agora. E ainda não está preparada, não. Eu falei, eu também não dou muito, não, gente. Porque é muito estranho, é muito recente. Ela, sei lá, acho que ela ainda tem muitas lembranças. Acho não, tenho certeza, muitas lembranças. Sim. Muito recente. Aí o Ix tá assim, vocês são 2 bobas. Porque vocês estão perdendo, viu? Eu falei, tá, ele já pensou se fosse o contrário? Eu falasse, vamos conviver com meu ex-marido, tá tudo certo. Então, são terríveis, né? Mas é legal porque os meninos convivem muito com a gente. Realmente seria legal se ela também ficasse por perto, né? Ia ser perfeito, mas nós vamos trabalhar isso ainda, não está na hora. Não faço não, gente. Meu Deus do céu. Pode falar, Eliette. Marilene, você vai falar depois? Não. A tua mãozinha está levantada. Vai estar? Não, perdão. Pronto. Não, só uma observação, assim, é um tema, né, delicado, lindo, complexo. Muito. Porque tanta coisa junto que a gente tem que ter, igual a Marilene disse, o bom senso. E eu vejo que o casamento exige muito mais da gente, da nossa condição, né, que nos foi dada de alerta o tempo todo, de amar o próximo.
E aí o casamento é amar o próximo mais próximo. E aí não é fácil, é lindo, é maravilhoso, tem suas, né? Mas tem as suas, né, oscilações. Então, amar esse próximo que está tão próximo, e próximo mesmo, é aprendizado contínuo, né? Água mole em pedra dura, e com o marido, com a esposa, com os filhos, com o genro, e aí é uma expansão, né, de realmente de aprendizados e pensar o tempo todo, né? Por que eu estou tão próxima dessa pessoa e qual que é a minha missão, qual que é o meu papel aqui, o que eu preciso desempenhar, crescer, aprender e ensinar, né? Então, eu vejo muito isso. O próximo, mais próximo, a gente tem que saber lidar, não é fácil, não. É só uma observação. Quando eu converso muito, né? O Luiz e eu vamos fazer, dia 1º agora, 47 anos de casados. E não foi determinado por nós, não, tá? A espiritualidade já nos contou isso. E há 47 anos atrás, a fraternidade foi montada, através do nosso casamento. Na espiritualidade já estava preparado. Quando nós nos casamos, eles já estavam com tudo preparado. Nós namoramos 7 meses e casamos. Nós éramos amigos há 7 anos. Ele era meu amigo. Em 7 meses nós namoramos, noivamos e casamos. E estamos casados há 47 anos. E eu brincava muito, eu falava para ele, casamento é uma loteria. Quando eu falava isso, ele ficava muito bravo. Como loteria? Eu falei, você ganhou ou perdeu. Graças a Deus nós conseguimos ganhar. Porque realmente não é fácil. Não é fácil. Tem momentos que a gente ama de paixão, tem momentos que a gente quer sumir e não voltar. Isso é o normal, é o natural, somos humanos. E a partir daí, graças a Deus, nós nos tornamos espíritas. A primeira vez que eu tive Quando eu vi a primeira vez o irmão Joseph, foi na volta da lua de mel, eu saindo da casa dos avós dele, tinha um senhor velhinho sentado num padrão de água, rindo para mim, feliz. Eu não entendi o que era aquilo. Nós não éramos espíritas. E eu falava, Lu, olha, tem um senhor, está sentado lá no padrão de água, era um corredor comprido que tinha na casa dos avós dele, e ele está rindo para mim. Ele falava, que homem, que senhor, que padrão, não tem isso. Mas era uma alegria tão grande desse homem, que eu falei, gente, não é possível que só eu estou vendo. E ele não viu. Aí depois, quando a fraternidade começou, que vai fazer 5 anos, dia 1º de julho, que é exatamente no dia do aniversário do nosso casamento, ele veio e contou que desde aquele dia a fraternidade já estava montada. Então, eu falo, não é culpa minha, tá? Eu não casei com você por culpa minha, não, é deles. Então, vai ter que me aturar. Então, realmente, são momentos que a gente reflete muito, muito. E nós, espíritas, nós precisamos dar continuidade nessa sintonia, né? Amor, respeito, casamento, independe do que eu falo, casamento é união de corações. Seja da maneira que for, os mesmos que estão hoje como homens, as mesmas que estão como mulheres, que se unem, isso que a gente tem que ter, o respeito. Desculpa. E nós, hoje,
Vamos agradecer a vocês que estiveram aqui presentes, vamos agradecer a espiritualidade que nos deu essa oportunidade e pedindo que abençoe todos os nossos irmãos que estão à procura dos seus pares, que sejam todos abençoados, protegidos e amparados, e que façam as suas escolhas com respeito, com amor, e pensando sempre, estamos aqui para sermos um par. E que sejamos respeitosos com aqueles que fazem parte da nossa existência terrena. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigada. Que assim seja. Nós é que agradecemos a você por trazer para nós estudos tão brilhantes. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, gente. Até a segunda. Até quando? Tchau. Deus, obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, Ícaro.